Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma rodada de questões discursivas aqui no Emages. Hoje eu selecionei uma questão de direito administrativo envolvendo a Lei 14.230, a Lei de Improbidade Administrativa, um tema que a gente tem que conhecer muito bem, tem que sabê-lo nos detalhes, tanto para resolver provas objetivas, quanto para questões discursivas, quanto para provas práticas, sentenças, peças, recursos, contestações, enfim, de todas as carreiras. É uma matéria que vai ser, sem dúvida, muito explorada aí nos vindouros certames. Já tem sido, né, nas provas objetivas, e agora se avizinham aí provas de segunda fase, né, do TRF3, TRF4. Aposto que em algum vai cair, seja numa sentença. Eu aposto, assim, eu, se fosse examinador, eu colocaria uma sentença de improbidade, pela relevância do tema, né, e pela mudança extremamente significativa, mas numa questão discursiva, pelo menos num dos dois, eu acredito que em termos de probabilidade, pelo menos, é muito grande. Então, a gente tem que dominar aí bem esse assunto, né, para não chegar com conhecimento superficial e muito menos errôneo, né? Então, hoje, inclusive, pessoal, a gente vai corrigir, eu selecionei essa questão discursiva e a gente vai preparar a base teórica para resolver os casos concretos. E amanhã a gente tem uma sentença federal que cuida de uma ação de improbidade, que eu preparei com várias questões relacionadas à Lei 14.230. Então, hoje, digamos, a gente vai preparar o terreno para amanhã aplicar num caso concreto, resolvendo numa sentença, julgando um caso que acho que vai ajudar a guardar bem e enxergar na prática, né, para além da mera teoria. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide. Vamos partindo aqui, já na rodada 36. O tempo voa, né, pessoal? O ano já passamos aí dos 2/3 das rodadas e já se encaminhando para a reta final aí de 2022, 12º ano de rodadas aqui no Emages. Pessoal, então, a questão era uma questão teórica, né, e aberta. Os ditames da Lei 14.230, que alteraram o regime da improbidade administrativa, têm aplicação retroativa? Discorra sobre o tema. Pessoal, como nós sabemos, né, a Lei 14.230 provocou uma revolução na improbidade administrativa brasileira, pegando muita gente de surpresa, porque as alterações foram extremamente significativas. Numa lei de 25 artigos, tivemos 177 alterações, novas disposições, sem contar revogações e sem contar as regras da própria Lei 14.230. Muita mudança em termos de direito material, de direito processual, e é sobre isso que nós tínhamos que discorrer. Inicialmente, pessoal, a gente tem que cuidar, né, com o enunciado, para não deixar nada de fora. Muita gente só falou de direito material e de prescrição, não falou de direito processual. O Supremo só julgou isso, então vou só colocar isso. Mas a questão era mais aberta, não falava em regime de direito material, tinha que falar também de direito processual, que foram tantas também as modificações. Começando pelas inovações de direito processual, na sentença de amanhã a gente vai ver problemas ligados a isso, vários problemas, por sinal. A solução, a diretriz teórica, ela é muito clara. Normas processuais têm aplicabilidade imediata, ao mesmo tempo em que devem respeitar os atos processuais praticados sob a égide da legislação revogada. É o tempus regit actum, e o Código de Processo Civil, no seu artigo 14, que é aplicável aqui na matéria, albergou a chamada teoria do isolamento das normas processuais.
Trocando em miúdos, pessoal, se nós temos uma ação de improbidade que envolve um fato anterior à Lei 14.230, quando veio isso é uma data importante também para resolver casos concretos, ela é de 26 de outubro de 2021. Ela é de 25, mas publicada em 26. Então, ela é vigente a partir de 26 de outubro e não 25, como muitos colocaram na sentença, enfim, como muitos acabam comentando. Vigor dela, repito, 26 de outubro de 2021. A ação de improbidade estava na sua instrução processual quando entrou em vigor a Lei 14.230. Na audiência, o que se realizará depois, claro, da vigência. Nesse caso, o juiz deve colher o interrogatório do acusado? Deve colher o interrogatório, é direito do acusado. Vejam que a lei ela não define o momento do interrogatório na lei de improbidade, né? Mas numa aplicação analógica do Código de Processo Penal e prestigiando a ampla defesa, sobretudo em matéria de direito administrativo sancionador, vamos garantir o interrogatório como o último ato da instrução processual. Logo, se quando veio a Lei 14.230 ainda não tivemos a audiência de instrução e julgamento, deve ser realizado o interrogatório. Ah, mas a ação foi ajuizada antes da lei. Ah, mas a instrução processual teve início antes. Nada disso importa. Pela teoria do isolamento dos atos processuais, que considera aplicabilidade imediata, embora não retroativa, nós vamos, ainda não passado o momento da instrução processual, vamos realizar o interrogatório do acusado, tá? Da mesma forma, se nós já tivemos uma petição inicial aforada antes da Lei 14.230, todas aquelas exigências trazidas pela nova lei em matéria de requisitos de petição inicial não podem ser exigidos. Teoria do isolamento das normas processuais. Aquele despacho semeador do juiz, em que ele vai delimitar para cada ato uma única capitulação jurídica, não podendo mexê-la, não podendo fazer o iura novit curia, o que para mim é manifestamente inconstitucional, mas está em vigor, está na lei. Nesse caso, já tinha passado a fase do saneamento do processo quando entrou em vigor a Lei 14.230. Não precisa aplicar essa regra. Ah, o juiz condenou por uma regra, uma capitulação não prevista. Pessoal, não dá para aplicar o regime processual retroativamente. Mas muita discussão vai vir ainda com algumas dessas questões, tá, pessoal? Embora a gente tenha uma diretriz muito clara. Em termos de direito material, foi a sorte grande, né, pessoal, para os réus aí em ações de improbidade administrativa. Muitas normas mais benéficas, eu exemplifico aqui para a gente recordar algumas, né, dentre tantas que a gente teria para citar. A mais foi julgada já pelo Supremo, no 1199, que vamos comentar na sequência, que diz respeito à impossibilidade de responsabilização culposa por ato de improbidade administrativa. Antes da Lei 14.230, era pacífico o entendimento de que os artigos 9º e 11º, atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito ou que atentam contra os princípios da administração pública, só dolo. Isso mudou agora? Não. Também exigem dolo. Em relação ao artigo 10, atos de improbidade que causam lesão ao erário. Nesse, nós admitimos, e somente neste, responsabilidade culposa por ato ímprobo. Depois, a Lei 14.230, só por dolo. E esse dolo, antes do advento da 14.230, era pacífico na jurisprudência, que bastava fosse genérico, não se exigia o dolo específico, especial fim de agir. Hoje, a lei, em pelo menos 5 dispositivos, deixou clara a necessidade de dolo específico. O Supremo não cuidou dessa matéria, nem lhe cabia, por sinal, porque isso é interpretação da legislação infraconstitucional. Mas o STJ, em repetitivo, no tema 1108,
já sinalizou pela primeira sessão o entendimento de que a lei, de fato, passou a exigir o dolo específico. É verdade que ele cuidava, no caso concreto, do artigo 11, mas os argumentos valem para os demais. Vamos ver aí o amadurecimento também da jurisprudência. E uma terceira lembrança aqui, o rol do artigo 11, atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, era um rol exemplificativo e passou a ser taxativo, números clausus. Consequentemente, só dá para condenar alguém no artigo 11 naquelas hipóteses taxativamente arroladas na lei. E a lei reduziu, enxugou aquele rol. Ao mesmo tempo em que incluiu algumas hipóteses, essas hipóteses não foram ampliadas, elas já eram ato de improbidade. Por exemplo, o nepotismo foi incluído, já era ato de improbidade. Simplesmente, como o rol agora é taxativo, o legislador colocou algumas, tirou outras, e é bem da verdade, né? Esvaziou o artigo 11. O artigo 11 era o mais aplicado na prática, hoje é o mais difícil de aplicar. Por exemplo, se nós temos um caso de tortura policial na delegacia. Antes o STJ tinha repetitivo da primeira sessão para dizer que era ato de improbidade. Hoje não tem mais como enquadrar. Não causa enriquecimento ilícito, não causa dano ao erário. Embora atente contra os princípios da administração, essa conduta não está no artigo 11. O artigo 11 merece, e acho que não vai tardar, espero, uma reforma legislativa urgente para incluir várias hipóteses extremamente graves e comuns no seio da atuação dos agentes públicos, para que não fiquem sem punição também na esfera do direito administrativo sancionador. Lembrando que nos artigos 9º e 10º, que são mais graves as penas, né, como nós sabemos, há uma gradação das sanções, artigo 9º as mais graves, artigo 10º as intermediárias, artigo 11 as menos graves. Apesar disso, nos artigos 9º e 10º, o rol é exemplificativo, o que soa como contrassenso, mas na prática são menos utilizados, né, esses dispositivos do que o artigo 11, por isso que o legislador se preocupou tanto com ele. Em matéria, né, de aplicação intertemporal no direito material, era um grande ponto, se a gente tivesse que eleger em meio a tantas discussões, era, sem dúvida, a discussão mais candente quando veio a Lei 14.230. Nós temos aqui, pessoal, três correntes a respeito da retroatividade benigna das normas de direito material trazidas pela Lei 14.230, uma novatio legis in melius. Deixa eu só abrir o nosso chat aqui. Aline, oi, professor, assédio moral também não tem como enquadrar no artigo 11, correto? Não tem como, Aline. Várias e várias. Não só assédio moral, né? Assédio sexual, aquela hipótese de professor da que era acusado no criminal de um estupro de vulnerável, né? E na improbidade ele também levava, né, uma ação nas costas, não tem mais como colocar, né? Só se fosse totalmente contra a lei. Isso, na verdade, tudo que eu falo aqui de improbidade, no dia que saiu a lei, eu fiz uma live, tudo eu já tinha falado lá, pessoal. São coisas tão evidentes, sabe? Não precisava de nenhuma bola de cristal. Pouco a pouco foi saindo, né? As obras foram saindo e tal, confirmando que era muito, muito evidente. Essa questão do rol taxativo, não há quem sustente o contrário, né? Não tem como sustentar só se o cara ignorar a lei por completo, né? Então, pessoal, das três correntes, uma primeira corrente, são as três correntes possíveis aqui, tá? Uma primeira corrente vai dizer o seguinte, olha, improbidade administrativa não é direito penal. Logo, não vamos aplicar a retroatividade benigna em nenhuma medida. É direito civil, consequentemente, vamos aplicar a regra tradicional no direito quando vem uma lei nova. O que foi praticado na lei anterior, tempus regit actum. O que foi praticado na lei nova, tempus regit actum. Ou seja, não retroage em nenhuma medida.
Segunda corrente vai na linha diametralmente oposta, retroatividade benigna máxima, eu coloco aqui. Ou seja, assim como no direito penal tem-se a retroatividade benigna, no mesmo alcance e sentido, nós vamos aplicar a retroatividade benigna na improbidade administrativa, porque faz parte do chamado direito administrativo sancionador. E qual que é o fundamento dessa construção, pessoal? O poder punitivo estatal é um só. Então, seja no direito penal, na improbidade administrativa, no processo administrativo disciplinar, no direito econômico sancionatório e assim por diante, nós temos o mesmo poder punitivo estatal agindo e, consequentemente, as garantias constitucionais ligadas ao direito penal e ao direito processual penal devem ser outorgadas também ao réu que responda na seara do direito sancionador, mesmo que não seja o direito penal, porque numa interpretação teleológica, né, a garantia fundamental deveria ter uma máxima efetividade, por isso alcançaria nos mesmos moldes. O que nós sabemos do direito penal? Coisa julgada não é nada para a lei penal mais benigna. Consequentemente, mesmo que o réu já esteja numa fase de execução penal, nós vamos aplicar. Tem súmula antiga do Supremo, inclusive, definindo a competência do juiz da execução penal, como nós sabemos. Então, essa é a retroatividade benigna máxima nos domínios aqui do direito administrativo sancionador, em particular da improbidade administrativa. E uma linha intermediária, que eu chamo de retroatividade benigna média. O que é isso? Essa corrente parte da premissa, e é a corrente que desde o primeiro dia eu sustentei e continuo sustentando, e foi a que o Supremo acolheu. Embora o Supremo tenha feito uma salada mista de fundamentos totalmente sem nexo um com o outro, já vão entender por quê. Mas foi o que o Supremo fez. Vejam, é, de fato, direito sancionador, direito penal, direito administrativo, a garantia deve ser aplicada. Mas, ao mesmo tempo em que nós estamos diante do direito sancionador, não podemos esquecer que no direito penal nós precisamos de garantias mais acentuadas, porque as sanções penais são mais graves, podendo, claro, chegar a uma pena privativa de liberdade. Já no direito administrativo sancionador, isso em hipótese alguma pode acontecer. Tem sanções graves, sim, suspensão dos direitos políticos, temos proibição de contratar com o poder público, receber incentivos fiscais creditícios, tem perda de um cargo público, são sanções graves, mas que não dá para comparar com uma pena privativa de liberdade. Consequentemente, assim como as sanções têm intensidades diversas, as garantias devem ter intensidades diversas. E eu sempre paralelos, foram olhar o que o Supremo decidiu, jogaram meio rápido e, assim, acho que tinha muito mais argumento para colocar, né? Eu coloco da jurisprudência. O STJ, em matéria de bafômetro, como é que é no direito penal? Se o cara se nega a fazer o bafômetro, ele pode ser condenado? Não, a negativa não pode vir em seu desfavor. Nemo tenetur se detegere. Privilégio contra a autoincriminação. Essa garantia se aplica na improbidade administrativa? Claro que se aplica na improbidade administrativa. Tanto é assim que no interrogatório o réu tem o direito ao silêncio, e isso não pode ser interpretado em seu desfavor. Agora, no bafômetro, se o administrado agora se nega a fazer o bafômetro, ele pode sofrer as sanções administrativas correspondentes, multa pesadíssima, suspensão da CNH, pode, STJ repetitivo, Supremo em repercussão geral. Isso não é fazer uma modulação, uma calibragem de uma garantia constitucional aplicável ao direito sancionador? Da mesma forma, a lei da ficha limpa. O Supremo, na lei da ficha limpa, não disse que a presunção de inocência podia ser relativizada? Lá também estávamos num domínio que tangencia, né, essa atuação restritiva estatal sobre direitos fundamentais.
Consequentemente, por que não aqui também aplicarmos de maneira calibrada? O que o Supremo disse? Na lei da ficha limpa está lá, condenação não transitada em julgado, mas por órgão colegiado. Equilibrou de uma forma diferente no direito penal. No direito penal, só depois do trânsito em julgado, né? De maneira absoluta, visto, inclusive, da execução provisória, que perpassaria por outras questões, nem ali a jurisprudência admitiu, né? Chegou a admitir num período, depois ficou numa ida e volta, né? Voltou atrás, depois voltou do que voltou atrás, enfim, voltou do que voltou do que voltou atrás, né? Com as ADCs 43 e 44. Mas, em suma, só para argumentar que essa retroatividade benigna intermediária, calibrada, modulada, não é nenhuma novidade. Muitos disseram, o Supremo inventando, não foi nem para um lado nem para o outro. Isso é normal, isso já acontece há tanto tempo. E aí, pessoal, a partir disso é que nós entendemos a decisão do Supremo. E aí, só para colocar, nessa retroatividade intermediária, inclusive no nosso material escrito, desde o começo eu coloquei vários critérios podem ser eleitos para essa retroatividade intermediária. Pode ser uma retroatividade para as ações ajuizadas somente após, para as ações que já tenham instrução processual concluída, para ações que já tenham transitado em julgado ou não. O que o Supremo adotou? Trânsito em julgado. O que o Supremo disse? Ele cuidou de um caso que tratava de servidor, de agente público acusado por um ato ímprobo culposo. E a nova lei não admite mais, como nós vimos, né? Uma das mais conhecidas mudanças da 14.230. O que o Supremo disse? O Supremo disse é irretroativa e não se aplica essa norma benéfica aos casos transitados em julgado. Ou seja, pessoal, ele não diz que não se aplica retroativamente em nenhum caso. O problema é que o voto, com todo respeito, né, teve muitos votos divergentes, né, mais do que 6, mais do que a maioria. A questão é que a discussão é complexa, então um propôs uma coisa, um propôs uma extensão, uma outra extensão, acabou prevalecendo o voto médio do ministro Alexandre de Moraes, né? E aí, vejam, pessoal, o que ele falou? Ele disse categoricamente, olha, essa história de direito administrativo sancionador, chamar a aplicação de garantias penais, não cola, porque lá é direito penal e a retroatividade benigna é uma garantia do direito penal e aqui não é direito penal. E essa garantia é própria para o direito penal. Então, em matéria de improbidade, nós estamos no âmbito cível. E isso vem do próprio texto constitucional, como todos sabemos. O artigo 37, parágrafo 4º, ressalvou expressamente a ação penal cabível, num caso, né, que envolva improbidade, num colorido jurídico penal. Então, ninguém tem dúvida, é cível, não é penal, embora a lei diga textualmente que não é uma ação civil, né? É cível naquela contraposição entre penal, criminal e cível. Muitos apontam que a improbidade, o direito administrativo sancionador, não estão nem no cível, nem no penal, estão numa zona cinzenta, um terço, um gênus, que é o direito sancionador. Mas o Supremo disse, não, é cível sim, e, portanto, não se aplica. Aqui é tempus agitactum que manda, não é retroatividade. Então, vejam, isso o Supremo disse categoricamente. Mas, ao dizê-lo, ele falou, por isso que não vai atingir casos já transitados em julgado ou em fase de execução. Vejam o tanto de impropriedade, né? Se está dizendo que não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas, pode executar a pena em improbidade antes do trânsito em julgado. Então, assim, bastava parar ali, né? Na verdade, eu resumo toda a tese numa frase só, no final eu coloco para vocês. Mas vejam, né? Até agora, muito mais fácil, eu diria, já digo agora para vocês, bastava dizer assim, as normas de direito material mais benéficas da Lei 14.230 somente se aplicam retroativamente aos casos não definitivamente julgados. Ponto.
mesma lógica, nenhuma novidade, não inventou grande coisa aqui, tem paralelo jurídico positivo, artigo 106, inciso 2º do CTN, direito tributário sancionador. O que nós temos lá? Ao ato não definitivamente julgado, nós vamos aplicar as penalidades mais benéficas. Consequentemente, tem uma diminuição da multa tributária, o ato não está definitivamente julgado, né? E na interpretação eles vão até a arrematação, né, no STJ, vai se aplicar retroativamente. Então, foi essa linha que o Supremo adotou aqui. Mas vejam, né, ao mesmo tempo que ele falou isso, que não se aplica a nada, não tem nada a ver com retroatividade benigna, o Supremo disse, falou em tempus agitactum, mas falou, a nova lei 14.230 aplica-se os atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. Se isso aqui não é retroatividade benigna, eu não sei mais o que é, né? É tempus agitactum. Tempus agitactum é aplicar a lei vigente no momento do fato. Nós não estamos aplicando a lei vigente no fato, que previa a modalidade culposa. Estamos aplicando a lei nova mais benéfica. Isso é retroatividade benigna. Então, né, pouco técnico, eu diria, né? Boa solução, eu gostei da solução, acho que foi bem razoável, aceitável, mas, enfim, pouca técnica argumentativa, com todo respeito, né? Tantos votos brilhantes que temos e também a opinião de cada um. Que o Supremo também deixou claro, óbvio, o juiz, não é porque acusou falando em culpa que o juiz deva simplesmente, com isso, absolver. O juiz vai analisar existência de dolo. Se pelas provas tem o dolo, pode condenar, mesmo que se tenha falado, eventualmente, em culpa. E aí, pessoal, o ponto, né? Alguns andam dizendo, não é caso de extinção se não tiver o dolo. Se só houver culpa, não transitou em julgado, tem que extinguir. Pessoal, cuidado, isso evidentemente tem que ser a absolvição, extinção com resolução do mérito. Do contrário, primeiro que, evidentemente, isso é análise de prova, isso é questão de mérito, isso não é pressuposto processual, condição da ação. Mais do que isso, se a gente extinguir sem resolução do mérito, alguém pode entrar de novo com a ação, né? Não vai fazer coisa julgada material. Então, o caso é de absolvição. Que inclusive pode acontecer antes da sentença, né? A lei prevê que em qualquer momento, se o juiz identificar que não é motivo para improbidade, se convencer que não houve ato de improbidade, a qualquer momento, não há preclusão para o judicato, ele pode vir e absolver sumariamente, né? Deixa eu abrir aqui o nosso chat. Não era só aqui, era só essa, Dá. Era só boa noite aqui quem entrou. E, pessoal, quanto à questão da prescrição, o Supremo também aqui disse, é irretroativa, mas é irretroativa em termos, porque se aplica imediatamente para os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Tá certo? Tá perfeito o Supremo aqui. Mas também a tese aqui, né? Ela é irretroativa, mas se aplica imediatamente quanto aos marcos temporais que ocorrerem após a sua publicação. Então, sou um pouco estranho, mas é o que se faz quando nós temos uma mudança em matéria de prazo prescricional, né? É uma situação aqui, muitos preconizavam, né, o artigo 2028 do Código Civil para aplicar aqui, para resolver. Não dá, pessoal. 2028 ele cuidou do quê? Ele cuidou de diminuição do prazo prescricional, seguiu a doutrina em caso de diminuição. O que houve aqui? Aumentou-se o prazo para 8 anos e, ao mesmo tempo, diminuiu, é o contrassenso, porque mandou começar a contar da data da infração ou da cessação da permanência, quando a consumação se protrai no tempo. Então, na prática, a gente sabe que a regra foi mais benéfica. A verdade é essa, na grande maioria dos casos, né? Não 100%, mas na grande maioria. Porque antes contava do final do mandato, e se era mandato de reeleição de político, só começávamos a contar do final do último. Se era alguém que ocupava cargo em comissão, às vezes o cara praticou um ato há 10 anos atrás e ainda estava no cargo em comissão, a gente começaria a contar dali. Então, sem dúvida, a nova regra é mais benéfica. Sobretudo pela prescrição intercorrente, né? Então,
que a lei mexeu na prescrição? Já comentei, aumentou o prazo para 8 anos, para todos, né? Agora uniformizou, não tem mais as 3 hipóteses que nós tínhamos lá no artigo 23. Da mesma forma, uniformizou também o termo inicial da data da infração ou, se continuada, da cessação da permanência. Criou-se também hipótese de suspensão desse prazo, quando está em curso um processo administrativo, inquérito civil público, por um prazo, né, de 180 dias, também se criaram novos marcos interruptivos. Antes já tínhamos marco interruptivo? Tínhamos o ajuizamento, porém não tínhamos a prescrição intercorrente. A lei criou a prescrição intercorrente, colocando novos marcos interruptivos no curso da ação de improbidade. Então, pode ocorrer intercorrentemente no curso da ação de improbidade. Isso que muitos, né, estavam pleiteando, inclusive muita gente tinha conseguido liminar para poder fazer o seu registro de candidatura, tudo caiu, né, pessoal, porque não dá para aplicar retroativamente. Isso é o óbvio lulante, né? Mas os caras queriam aplicar retroativamente o prazo prescricional. Onde que estava a inércia para a gente falar numa aplicação retroativa? Enfim, que bom que o Supremo foi aqui na melhor linha. E vejam, né? Fato pode ser anterior, a ação pode ter sido ajuizada antes, os novos marcos temporais vão se aplicar, sim. Então, podemos falar em prescrição intercorrente. Se entre a sentença que ocorreu depois da lei e o acórdão confirmatório transcorreram mais de 4 anos, porque a prescrição intercorrente é pela metade, essa aqui é, né, a belezura aqui, porque né, a chance de prescrição intercorrente é muito grande, isso estatisticamente falando, né, o CNJ tem estudos sobre duração de ações de improbidade, 4 anos acima, grande maioria, né? Agora o judiciário vai ter que aprender, e isso é bom, né? Nesse sentido é bom, mas que vai ter muita pressão intercorrente, vai ter sim, tá? Porque são ações complexas, muitas vezes com perícias complexas, muitos réus, enfim. Por isso vai ter que ter muito cuidado. Então, pessoal, isso que nós tínhamos que falar na questão. Não só aplicação retroativa de direito material, mas também de prescrição, e também quanto às novas normas processuais. Como que nós lidamos com essa bagunça? Tudo deveria ser deveria ser abordado para que tivéssemos, né, aqui uma nota muito boa. Quanto às técnicas, né, pessoal, de resolução de questão discursiva, a gente sempre lembra aqui da importância de ter a goddamn plan, a gente tem que ter um plano muito bem traçado. E aqui, pessoal, vejam, 4 etapas, uma leitura atenta, e aí eu chamo a atenção aplicando aqui, é a decisão do Supremo. Não era só a decisão do Supremo, que não tratou de normas processuais, tínhamos que falar das normas processuais também, e quem leu, né, rápido não se atentou a isso. Brainstorm para despejar tudo, né, que vem na cabeça, quando a gente está bem familiarizado com o enunciado, a criação desse goddamn plan, né, do projeto, do plano, do roteiro da nossa resposta, início, meio, fim, introdução, conclusão, o que eu vou falar na introdução, e aí não é rascunho, é palavra-chave, pessoal, para eu não esquecer na hora que eu estiver escrevendo, porque depois isso, quem já, né, já passou por prova discursiva, não segue isso aqui, já enfrentou isso, né? Eu, na época, né, de concurso, enfrentei isso, né? Por isso que sempre chama a atenção disso, né? E sempre digo que define uma aprovação é esse terceiro passo. Todos devem ser percorridos, mas esse é o fundamental, mais até do que a execução em si, que, claro, não adianta parar no terceiro, tem que passar por todos. Mas o mais importante que vai definir a aprovação é aqui. Eu lembro, né, fazendo prova de sentença penal, que lá pelas tantas eu estava rejeitando uma preliminar e eu, caramba, eu tinha que acolher essa preliminar, eu estou viajando. Tive que riscar uma página inteira, né? Então, isso, né, perde tempo. Escrevi uma página inteira, tive que escrever de novo, né? Então, com um bom projeto, a gente não vai esquecer. E a execução da resposta, que eu digo que é o filé, quando a gente está bem treinado e tal, montou bem o plano. Se eu, um caso era muito complexo, gastei muito tempo para resolver bem ali e montar meu projeto arquitetônico da resposta,
eu vou ser mais objetivo, mais sucinto. Se eu vi que foi rápido, o caso não é tão complexo, eu vou poder argumentar mais, fundamentar mais. Tudo, né, bem estrategicamente pensado. O Otávio aqui perguntando, prazo de 365 dias para conclusão de inquérito, 23 para a segunda depressão intercorrente? Não, Otávio, ali não tem prescrição propriamente intercorrente. Pode ter prescrição antes do primeiro marco interruptivo, que é o ajuizamento. O prazo de 365, que pode ser dobrado, né, uma vez, se houver autorização da Câmara de Revisão, isso, né, na lei, pela lei seria só o Ministério Público, agora o Supremo interpretou conforme, né, pode ser também pessoa jurídica interessada, também advocacia pública. Esse prazo pode ser dobrado, mas a suspensão se dá por 180 dias, tá? Então, uma coisa é o prazo para terminar, outra coisa é o prazo de suspensão. Depois de 180 vai estar correndo a prescrição no curso do inquérito, mas não é a prescrição intercorrente propriamente dita, porque não é no curso do processo, ela já está contando desde a data da infração, do ato ímprobo, tá? Então, não vai ser ali prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é no curso do processo judicial, porque é dentro do processo que a gente conta o início e o fim, né, do prazo de prescrição. Sempre foram isso, a única solução, mandado de segurança para trancar o inquérito, na verdade, só se passar o prazo, tá? Total, a que pode chegar, né? Para falar num direito líquido e certo, né? Como acontece em inquéritos também, que, embora não tenha prazo, a jurisprudência tranca quando a demora é desarrazoada. Pessoal, e finalizando aqui, por nada, Otávio, finalizando aqui os erros mais frequentes. No conteúdo jurídico, alunos que não falaram sobre as normas processuais da Lei 14.230, só falaram do que o Supremo julgou, e a questão não se resumia a isso, não perguntava o que o Supremo tinha decidido. Tinha que partir do que ele decidiu, embasar, mas também analisar como um todo a discussão da retroatividade. Alunos que não apontaram a jurisprudência do Supremo, alguns alunos que não conheciam, a maioria que conhecia, né? Uns não explicaram direito, uns não citaram a jurisprudência, mesmo sabendo ali que copiaram, às vezes até, né? A tese, mas, enfim, tem que citar o magistério jurisprudencial. E na redação jurídica, pessoal, aqui destaco alguns erros para a gente partir dos erros, claro, todos aprendermos juntos, que a hora de errar é agora mesmo, né? Houveram significativas alterações. O houve no sentido de existir é invariável. Houve significativas alterações na lei 8429, a continuidade. No que tange a extinção da punibilidade de autos culposos, crase, pessoal. No que tange ao advento da lei 14.230, mudou para o masculino, chamou ao, tem que ter crase. Glosa-se que trata-se de, assim, além de ficar ruim, né, duas ênclises aqui seguidas, né, o além do estilo, não era caso de próclise, era caso de não era caso de ênclise, era caso de próclise, o que chama próclise. É certo que se trata de disposição. Não se aplicando as ações ajuizadas antes de. Está falando que a lei não se aplica, né? Era o sentido aqui. Não se aplicando aos casos anteriores, não se aplicando às ações. Vai crase. Instado a Suprema Corte. Erro de concordância tão comum, pessoal, muito só até por desatenção, tá? Instada a Suprema Corte. Quem que é o sujeito da oração? A Suprema Corte foi instada, né? Então, aqui tem que concordar. A exemplo do... e assim, pessoal, eu vejo boas sentenças com erro de português e erros básicos, é normal, mas tem que evitar, tá? Sobretudo erros mais graves, né? Que são os que eu tento sempre enfatizar. Nunca vai crase antes de palavra masculina, né? Nem de verbo, né? Então, não sendo palavra feminina, o a exemplo do, a exemplo de, a partir de, a contar de, nunca com
crase. Beleza, pessoal? Então, vimos aí a parte teórica sobre essa questão da retroatividade da Lei 14.230. Amanhã, na aula de resolução da sentença federal da rodada 36, nós vamos analisar um caso concreto em que toda essa questão de retroatividade estava em jogo, seja em matéria processual, em matéria de direito material ou em tema de prescrição. Guardo vocês, então, pessoal, amanhã, 18h30, uma sentencinha que eu considero bem complexa. Na verdade, mesmo com, né, um número absurdo de respostas, né, dos colegas, muita gente participando, as notas, né, e não importa a nota, mas eu digo, muito, muito erro, porque é normal e, enfim, a hora de aprender também é agora, mas aí vamos amanhã tratar da sentença. Obrigado, pessoal, pela participação de todos aqui. Vamos em frente. Ótima aula. Eu sei que o pessoal da pós-graduação, do Play, tem aula aí de processo civil. Bons estudos aí, pessoal, e restante de semana. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.